Tava com saudade de te zoar na pregação. Mas, meus irmãos, eu quero ministrar uma palavra que eu já preguei ela no domingo. Essa mensagem, enquanto eu estava construindo um outro sermão, o Senhor me direcionou a voltar para Ele. Eu fiquei, como assim, Senhor? Mas eu vou ser obediente àquilo que Ele me trouxe. Eu creio que, por mais que é um sermão que eu já ministrei, eu creio que a aplicação e talvez o tempo que estamos vivendo se torna ele propício para essa noite. Eu creio que tem uma porção de Deus para essa noite. Eu tenho sentido e discernido isso no meu espírito. É uma alegria quando a gente entende isso, mas também dá muito temor. Então, Deus está aqui, o Senhor já está falando conosco em minha adoração. Eu quero te convidar você agora a ofertar a sua atenção agora ao Senhor. Por isso, abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo 15. A gente vai ler. Hoje a gente não tem a imagem da pregação. Eu esqueci o nome da mensagem. Qual que é mesmo? Que eu dei aí? O nome da mensagem. Que está ao vivo. Isso aí. Logo, logo vai fazer sentido. Então, abra sua Bíblia comigo. Retornando não. Encontrando a Aracoré. Vai fazer sentido para você. Então, abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo 15. A gente vai ler ali em diante, do 14 em diante. E vai dizer assim: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a e com ela matou 1000 homens e disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Remate-Leí. Sentiu muita sede. Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo deste essa grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu da cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar foi chamado de Em-Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, ela é boa e eficaz, e ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Pai. Eu quero pedir que, mais do que as nossas emoções, a sua espada chegue até o nosso espírito, Pai, e faça separação nessa noite. Eu quero pedir, Pai, que nessa noite clamores, além de clamarmos a Ti, clamores também comecem a surgir no nosso coração. Sabemos que estamos com o Senhor e contigo não há o que temer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Sansão é um personagem que sempre me cativou. A primeira Bíblia que eu ganhei na vida era chamada Bíblia dos Grandes Heróis. Eu tinha 8 anos de idade e a capa era Sansão, assim, muito forte, rasgando as cordas. Mas, se você reparar um pouco na história de Sansão, tem umas coisas que me cativam muito, meus irmãos. Sansão foi um dos juízes de Israel levantados por Deus nos tempos para libertar da opressão dos filisteus. Ele era da tribo de Dan e foi consagrado desde o ventre da mãe dele. Ele tinha um voto chamado voto de Nazireu. O Nazireu é aquele que ele era separado para um fim específico e ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer, coisas que ele devia seguir dentro desse voto. E na minha ideia de criança novinha, Sansão era uma espécie de Hércules, assim, sabe? O Hércules cristão era Sansão. Tinha Deus, tinha Zeus, que só mudava uma letra, então fazia uma correlação na minha cabeça muito doida. E é muito interessante porque quando a gente vê a história de Sansão, a gente imagina alguém grande, alguém forte. Luiz, fica em pé rapidinho. Nosso Mr. Olímpia do Beraba. Olha o Luiz, ele é bem grande, ele é bem forte, pode sentar. Mas
a Bíblia vai dizer que constantemente, antes dos filisteus atacarem, eles perguntavam para Sansão: da onde vem a sua força? O que isso me leva a crer que talvez Sansão não tivesse uma característica tão aesthetic de força. Talvez ele era gente como a gente. Ti, por favor, fique em pé. Olhe para a igreja. Muito bem, uma salva de palmas para o Ti. Pode sentar. Talvez Sansão tivesse uma característica parecida com a do Ti. Mais esguio, magrinho. Porque se Sansão tivesse ali a aparência do Luiz, talvez corria risco dos inimigos falar, também, desse tamanho até eu. Mas se Sansão tivesse as características igual do Ti, você falaria assim, realmente, é o Senhor. Então, meus irmãos, constantemente as pessoas perguntavam para Sansão da onde vinha a sua força. E ali a gente entende algo sobrenatural que acontecia com Sansão, que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. A unção vinha sobre Sansão. E quando a unção vinha sobre ele, os feitos de Sansão ali eram realizados. Então a primeira coisa que eu já quero parar para chamar a atenção é: de onde vinha a tua força, meu irmão? De onde que você tem tirado força em meio às dificuldades? E é tão bom ver quando Deus nos sustenta. Quem aqui já ouviu uma história tão assim, assustadora, que você pergunta para a pessoa: como é que você conseguiu? Como é que você aguentou? Como é que você superou? Eu, no teu lugar, eu teria feito totalmente diferente. E as pessoas começam a reconhecer a obra de Cristo na sua vida. Ano passado, constantemente, quando eu falava com o William falava assim para mim: cara, é Deus na tua vida, porque tem que ser Ele. Mas é tão bom a gente caminhar com essas pessoas que desafiam e enfrentam, sim, gigantes, e enfrentam os problemas que, sim, parecem muito desafiadores. Mas que estrutura nós carregamos? Se tem uma estrutura que eu e você temos a chance de caminhar em comum, eu, que sou maior para os lados, o Ti, que é mais fino que um louva-a-Deus, e o Luiz, que é um homem muito forte. Todos nós temos a graça e a oportunidade de depender do Espírito. E temos a experiência do Espírito nos encher e o Espírito nos capacitar. Então, a primeira coisa que eu aprendo é naquilo que Deus está me chamando para fazer. O quanto do Espírito tem dominado as nossas ações e as nossas atitudes. O quanto do Espírito tem conduzido os nossos passos. Aonde você pode dizer assim: olha, eu só estou seguindo esses passos porque o Espírito tem me guiado. Ah, meus irmãos. Sabe, mas o problema de ser, problema de ser guiado pelo Espírito é que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, às vezes, a gente até quer que o Espírito guie os passos, mas como o nosso Deus, ele é criativo. Nesse caso de Sansão, a gente vai ler o que ocasionou esse texto que nós lemos agora, mas Sansão, ele vai ter ali uma experiência de tacar fogo no arraial dos filisteus, ali nos campos. E ele coloca umas tochas, umas raposinhas, meus irmãos. E a raposinha sai muito doida ali no campo e tudo pega fogo. Mas também o mesmo Espírito direciona ele a pegar uma queixada. Como o Senhor é criativo, mas como depender e ser guiado pelo Espírito, às vezes vai fazer coisas que humanamente vai parecer meio estranho, meio assustador, meio que não faz sentido. Mas no final, dá certo. Então, Sansão era esse juiz, meus irmãos, aonde o Espírito vinha sobre ele e ali os feitos dele falam por si só. Pela criança, que eu gostava muito de super-herói, Sansão era uma espécie de super-herói ali da Bíblia. Mas tínhamos outros juízes também na época. Débora era uma profetisa, era uma líder de guerra. Também temos Gideão, muito conhecido. Ele venceu os midianitas apenas com 300 homens. E Sansão era conhecido pela sua força sobrenatural.
Mas a Bíblia vai dizer o que ocasionou. Se você voltar lá comigo no capítulo 15, Sansão, para você entender o contexto, Sansão ele põe fogo no campo dos filisteus ali, e chega um momento que ocasionou essa passagem que nós lemos, que é a partir ali do versículo 9, então, os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês estão nos atacando? Responderam, viemos prender Sansão, para fazer o que ele o mesmo fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão. Primeiro, que assim, os caras tinham temor. Ninguém vai mandar uma mensagem com 3.000 homens. Então, se foi 3.000, eles já estavam com medinho. Sabiam o que tinha que ser feito, mas estavam ali com medo. E ele vai dizer assim, você não sabia que os filisteus dominaram sobre nós? Por que então você nos fez isso? E ele respondeu, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão, viemos para amarrar você e entregarmos na mão dos filisteus. Sansão disse, olha que doideira, então, olha o cenário. Sansão estava ali com o pessoal de Judá. Os filisteus chegaram ali em Judá. E vieram assim, 3.000 homens, começaram a atacar o pessoal de Judá e falou assim, olha, cadê Sansão? E daí os homens de Judá vão lá e vão bater um papo com Sansão e falam assim, ó, eles estão aqui por tua causa. Só que daí os caras têm uma ideia brilhante. Olha que esse diálogo eu acho incrível. Sansão disse, jurem para mim que vocês não me matarão. Isso pessoal de Judá. E eles falaram, não! Nós somente vamos amarrar você e entregá-los nas mãos dos filisteus. De maneira nenhuma nós vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas. Olha só que precaução. Corda velha não. Vamos pegar as 2 cordas novinhas. Tirou do plástico e falou assim, ó, a gente vai amarrar com 2 cordas novas. E o fizeram sair da caverna. É mais ou menos como o pessoal de Judá falasse assim, olha, eu não matei. Eu só amarrei e deixei no trilho do trem. Quem matou foi o trem. Ou é só como eles falam assim, olha, eu empurrei ele do prédio. Quem matou foi a gravidade. Então, assim, olha a petulância. Sansão pede para eles assim, olha, por favor, não me matem. E eles chegam e falam assim, não, capaz. Bem capaz que a gente vai te matar. A gente vai te amarrar, vai te entregar para o teu inimigo, e daí tu se vê com ele. Então, a Bíblia vai dizer que quando Sansão chegou ali em Leí, os filisteus foram gritando ao encontro, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E aí é o texto que nós começamos a trabalhar nessa noite, da experiência ali de Sansão e uma queixada. E, meus irmãos, para você que não sabe o que é uma queixada, queixada é um osso de uma mandíbula inferior. Então, fica onde os dentes inferiores do animal, tá bom? Então, no caso de Sansão, era uma mandíbula de um jumento. E a Bíblia vai dizer que essa mandíbula ainda estava fresca. Ou seja, ela era mais resistente. Porque se fosse uma mandíbula, uma queixada antiga, eu não manjo tanto assim de biologia, mas quando você morre, você entra no estado de decomposição. Os ossos ali em contato com ar, carbono, não vou saber te identificar. O Jeff traria uma explicação assim monstruosa nessa parte, mas você entendeu onde eu quero chegar. E o osso facilmente quebraria. Então, imagina assim, meus irmãos, a cena. Você vê 1000 homens chegando até você. E você fala assim, eita, Senhor, eu preciso de uma arma. E você só tem uma queixada. O que eu aprendo é que vale mais a pena a gente lutar com as armas de Deus do que garantir na nossa força. Se fosse a sua guerra, e você estivesse numa guerra, e 1000 homens indo na tua frente, o que você pediria ao Senhor? Era uma granada, era uma bomba, metralhadora. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos, tipo John Wick, sabe? Quem aqui já assistiu John Wick? Quem aqui não assistiu, está em pecado? Dá um tchauzinho. Minha irmã, se arrependa, meu irmão. Tô brincando.
é um filme muito profundo. John Wick começa assim, matar um cachorro dele, ele vai e mata toda a máfia para se vingar. Basicamente é isso, tá bom? Mas ele é muito criativo. E tem uma cena no filme, acho que é no segundo filme, que ele mata um cara numa biblioteca com um livro. Meu irmão, é uma doideira. E daí ele mata os caras com lápis. Eu fico imaginando essa cena de Sansão, pique John Wick. Porque ele sai ali, ele começa a bater. Então, quero te perguntar, cara, o que Deus tem colocado à disposição nas suas mãos? Pode parecer que não é o ideal. E a gente caminha muito por ideais, não é verdade? A gente cria cenários na nossa cabeça que a gente fala assim, olha, esse é o ideal para que algo aconteça. Se acontecer debaixo desse cenário ideal, a gente vai e teremos vitória. E muitas vezes, o nosso ideal e ser guiado pelo Espírito Santo vão divergir em muitos propósitos. Então, o que Deus tem colocado na sua mão? E sempre nos nossos ideais, os nossos ideais sempre são megalomaníacos. Por exemplo, quem aqui já não pensou, se eu ganhar 1 milhão, o que eu faço? E você tem um plano de carreira para ter 1 milhão ali. Mas a gente não consegue ser fiel com os nossos 10 reais. O ideal, muitas vezes, vai agir em contramão com um milagre que Deus quer fazer. Porque no ideal, é que tivesse muitos pães, mas o que se tinha era 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo, na mão do Senhor, se torna sobrenatural e alimenta toda uma multidão. E além de alimentar uma multidão, sobra. Então, não menospreze o que Deus tem colocado nas suas mãos. Talvez seja um colégio, não com um salário ideal, mas tem algo nas nossas mãos. Como nós temos agido com aquilo que Deus colocou? Sobre nossa responsabilidade, a nossa disposição. E o resultado de um homem que depende do Senhor é que com uma simples queixada fresca, 1000 homens são abatidos. E o que não parece ideal e eficaz na nossa mão se torna o apropriado e sobrenatural na mão do nosso Deus. Então, o que Deus tem colocado? Gente, pastorear a juventude é uma geração que tem tão pouco de recursos, mas tem um coração tão avivado para o lugar que a gente faz acontecer. Então, quais são as suas queixadas? E dando continuidade, e é muito interessante porque lembra que Sansão estava preso, né, com 2 cordas novas, meus irmãos, a melhor das cordas. A gente vai ver ali no texto, de volta que nós já lemos, ali no capítulo 14, vai dizer, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha na mão se soltaram. Então, olha que doideira. As cordas novas não aguentaram o Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, quando somos guiados pelo Espírito, aquilo que nos amarra, aquilo que literalmente pode nos amarrar, aquilo que literalmente pode nos segurar, quando somos guiados pelo Espírito, pode ser dissipado, assim como as cordas chamuscadas, as cordas queimadas, facilmente saíram do braço de Sansão. Mas eu quero que você se atente ao segundo ponto da mensagem. Então, o primeiro ponto, Sansão tinha uma queixada à sua disposição. E o segundo ponto é que Sansão sentiu uma grande sede.
Ali a partir do 18, novamente eu vou ler. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo uma grande vitória. Morrerei agora eu de sede para cair nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu e suas forças voltaram. E ele recolocou novamente seu ânimo. E por esse motivo a fonte foi chamada de Em-Acoré. Está lá em Leí. E, meus irmãos, ele teve uma grande sede. E sabe, às vezes quando nós somos usados por Deus, a unção que vem sobre nós, ela nos cansa. Ela também vai nos desgastar. Não é verdade? Quem aqui serviu semana passada com as crianças aqui na igreja? Dá um tchauzinho. Agora permanece. Quem aqui já serviu em algum retiro, alguma coisa assim? Dá um tchauzinho. Meus irmãos, você sabe que cansa, não é verdade? Pode baixar, Mateus, em nome de Jesus. Ele serviu tanto que a mão estava até agora, até travou. Mas, brincadeiras à parte, uma das coisas sobrenaturais é como que muitas vezes no retiro a gente faz tanta coisa em pouco tempo, não é verdade? Meus irmãos, no retiro eu corro. No retiro o Gustavo corre. No retiro o sobrenatural de Deus vem sobre nós. Mas também quando a gente volta do retiro e a gente deita na cama, a gente se sente muito cansado. Parece que um caminhão passou por cima da gente. E sabe, quando a gente não descansa no Senhor, a gente quer caminhar ainda com a nossa força, a gente pode até sentir como se a gente fosse morrer. Então a unção externa, poderosa de Deus que nos capacita, ela tem um preço. Ela custa o nosso físico. E custou o físico de Sansão. Então, ser usado por Deus é uma bênção, mas ela também tem ali um fator de desgaste. E servir ao Senhor vão dar outros desgastes. Um desgaste emocional, um desgaste na alma, um desgaste físico. O problema é que Sansão olhou para o resultado e não olhou para quem deu a força. Porque aquele mesmo que dá a força é aquele mesmo que nos dá vigor e nos faz descansar. Aquele mesmo que nos enche para que um grande feito seja feito. É aquele mesmo que de uma pedra faz sair água. Sansão olhou para o feito dele. E quando ele olha para aquele... Meus irmãos, imagina, você matar 1000 homens. Não foi em 2 minutos aquele feito. Para matar 1000, se tivesse numa fila, já demoraria. Mas ninguém vai te matar fazendo fila. Não é filme do Jack Chan. O filme do Jack Chan é muito engraçado. Quando ele vai lutar, parece que os capangas fazem fila e ele vai lá, dá uns soquinhos e vem outro. Eles não esperam. Eu imagino que vinha para tudo que é lado. Então imagina esse nível de desgaste, esse nível de exaustão que estava ali sobre Sansão. E a gente não cuida dos nossos feitos, aspas, grandiosos que fazemos. Dwayne Roberts, eu ia falar Dwayne Johnson, não, é The Rock, mas quando ele fundou aqui a casa de oração, o F-Hop, aqui no Brasil, ele orientou que o dia mais perigoso na semana do crente é a segunda-feira. Porque o cristão, ele vem de um final de semana onde talvez você participou do louvor, participou da escala, o céu desceu, você pregou, você foi para o evangelismo, você trabalhou no dia das crianças, foi no Flechas, participou da sua célula universitária. E daí você chega na segunda como? Achando que você é alguma coisa. E você não vai atrás da fonte. Não vai atrás daquele que nos faz descansar. Aquele que alivia e refrigera a nossa alma. Então ele orienta para que aqueles missionários começassem a fazer jejum toda segunda. Para que o coração deles viessem para o lugar. Para que
das coisas maravilhosas que se vive num final de semana como igreja, a gente saiba que somos pó. E que, se o Senhor não nos renovar, talvez pediremos a morte, ou talvez vamos questionar o nosso Deus. Depois, meus irmãos, de um feito desse, olha a petulância de Sansão. E sentiu muita sede, clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo dessa grande salvação, mas agora eu vou morrer de sede. Ele teve medo de morrer de sede, e não contra 1000 homens. Faz sentido? Não faz. Eu aprendo que dependemos do Senhor no sobrenatural, mas também, se não tivermos o Senhor no natural, também não vamos, como uma simples sede que conseguimos matar com um pouco de água. Que eu e você não sejamos aqueles que dependem do Senhor só para feitos sobrenaturais. Que o nosso coração fique no lugar para os feitos naturais, para o simples, como uma água que mata a nossa sede. Então, Sansão sentiu uma grande sede. Eu chamo isso de rebote espiritual. Deu ali esse rebote. Isso acontece para aqueles que não vigiam, meus irmãos. E sabe, com muito temor, somos uma geração onde o Senhor tem nos usado. E está nos usando cada vez mais. E essa palavra vem como um alerta. Para que a gente beba da água. Para que a gente vá para o lugar de descanso. Para que a gente vá para um lugar de alívio. Que o Senhor não tenha que frear os feitos sobrenaturais dele sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa juventude, porque não estamos indo até ele encontrar esse descanso, encontrar esse alívio. Amém? Então, não vamos baixar as guardas, a nossa guarda. Da mesma medida que o sobrenatural, fomos chamados para esse sobrenatural, a nossa recuperação também deve ser sobrenatural. E o terceiro ponto, Deus ele tem uma fonte para você, meus irmãos. Deus tem uma fonte, e a Bíblia vai dizer, voltando no texto que já lemos, 19, então abriu a rocha que lá em Leí, dela saiu água, e Sansão bebeu, e as suas forças voltaram. Seu ânimo voltou, e por esse motivo é chamada de Enhacoré, e está lá em Leí. E, meus irmãos, Enhacoré, ela ali em hebraico seria traduzido como a fonte daquele que clama, ou um manancial daquele que invoca. E essa fonte, eu creio que ela só é ativada de maneira sobrenatural. Porque a Bíblia vai dizer que não tinha um poço ali. Então, se não havia um poço, existe um lugar disponível para aqueles filhos que oram e têm intimidade, que ela só é ativada através do clamor. Então, a gente vê que Sansão, ele clamou ao Senhor e ali foi respondido. E sabe, meus irmãos, vocês sabem um pouquinho da minha história, a maneira que a gente chegou aqui, eu e a Ju, em Curitiba. Foi um tempo do Senhor mesmo, onde a gente pode dizer que o Senhor testificou, o Senhor gritou a nossa ida para o Rio Grande do Sul. E nós fomos em obediência. Eu sou muito grato porque eu tenho amigos mais chegados do que irmãos. Amigos que pessoalmente foram me deixar na porta da igreja, lá no Rio Grande do Sul. Quem estava lá, dá um tchauzinho. Só para a igreja ver. Obrigado. Amigos que confiaram naquilo que o Senhor estava me direcionando. Tivemos 1 ano e 8 meses no Rio Grande. Tivemos muitas coisas boas, muitas vitórias, muitos testemunhos, o sobrenatural de Deus, meus irmãos. A gente teve contato, assim, de maneira gritante. Estivemos lá na maior enchente da história. Com a graça de Deus, a nossa cidade, onde morávamos, nenhuma pessoa veio a falecer. Mas metade da cidade ficou alagada.
participamos das logísticas de distribuição, limpamos casas. Eu nem sei nadar, mas entrei lá debaixo da água. Era perigoso eu ser o único óbito da cidade. Tivemos muitas vitórias, muitos desafios, mas o final não foi debaixo de um ideal que eu esperava. E voltamos para Curitiba, entendendo que cerrou um ciclo lá e chegamos aqui. E eu cheguei aqui com o coração assim, Senhor, fala comigo, pelo amor seu, pelo seu amor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. E sabe, a primeira semana aqui foi muito difícil. Porque eu estava na adaptação, eu estava vendo os meus amigos, a minha casa frequentada, até dizer chega, amigos que cuidaram com a gente com tanto amor e carinho. O William e a Nicole trabalharam incansavelmente na minha casa. O William na parte elétrica, a Nicole pintou a casa e deixou ela linda. Amigos que iam lá, uns mais atrapalhavam que ajudavam, depois eu fiquei sabendo. Tem umas partes da minha casa, meus irmãos, que você vê que foi pintado assim, e por algum motivo tem uns rolos assim, pintado de lado. Eu não vou falar quem, porque a pessoa está aqui no culto, mas a Nicole falou assim, essa é obra de fulano. Falei, o que importa é o coração, né? Mas eu estava assim, Senhor, eu preciso de que o Senhor fale comigo. E eram noites desesperadoras. Eu acordava na madrugada e falava, Senhor, fala comigo, fala comigo. E a primeira coisa, quando eu cheguei aqui na igreja, e fui ter o meu primeiro momento com Deus, que eu cheguei no Uberaba, foi no jardim de oração. E ali, se você nunca foi, tem uma fonte. E eu posso dizer assim como os profetas falam na Bíblia. E a palavra do Senhor veio a mim, em Acoré. Eu fiquei, que trem é esse? E ali eu descobri que ali para mim era uma materialização dessa fonte, porque é literalmente uma fonte. Mas eu descobri que essa fonte não era eu deixar a minha casa e eu moro aqui na rua da igreja e vim para cá. Mas esse lugar estava disponível para aqueles que têm clamor na alma. Porque ela veio de uma rocha, ela não veio de uma construção. E sabe, eu creio que o Senhor Ele quer fazer um Acoré na sua casa, que o seu secreto seja um tempo da fonte, da voz daquele que clama. Só que essa fonte só sacia para aqueles que têm clamor nos lábios. Não, e sabe, quando você clama por algo, não é assim, olha, Senhor, muda a minha vida. Aquele que clama, ele aplica força. Aquele que clama, há uma intensidade. O clamor é a externalização do coração dele através das palavras. Então, quando a gente fala assim, vamos clamar ao Senhor, não é assim, vamos clamar, Senhor Jesus. Aquele que clama, meu irmão, a palavra e a intensidade é apenas o som daquilo que está dentro do coração. E muitas vezes a gente não passa por essa Acoré, porque não clamamos verdadeiramente. Pedimos, até queremos. Às vezes queremos, às vezes não. Qual é o clamor da sua alma? O que você tem clamado? E sabe, a gente acha que clamor é só por problema. Mas clamor também é lugar de obediência. Porque João Batista era a voz que clamava no deserto. E ele anunciava a palavra arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
E chega um momento que o clamor de João Batista se materializa, se tabernacula entre nós, e ele vê o próprio Cristo. Ele é o resultado do clamor. Às vezes achamos que o nosso clamor tem que ser igual a de Ana. Só quando estamos sofrendo, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um emprego. Às vezes confundimos clamor com a aflição da nossa alma. E achamos que é a mesma coisa. O Senhor pode responder às duas. E qual é o clamor que tem estado no seu coração? Será que tem um clamor espiritual brotando e jorrando através da sua vida? Ou confundimos o nosso clamor com a aflição da nossa alma? E essa fonte, ela é ativada, meus irmãos, igual eu disse, está disponível para mim e para você. Lucas 3, 21 vai dizer, depois que todo o povo foi batizado, Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórea, e uma pomba, como uma pomba, e a voz dizia, tu és o meu filho amado, em ti eu me alegro. Lucas 5,15 vai dizer, a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvir e serem curadas das suas doenças, mas ele se retirava do lugar do deserto e ali orava. Lucas 9,18, estando a orar apenas com seus discípulos, ele lhe perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E ele vai ter outros versículos. Eu aprendo que Jesus, meus irmãos, ele não só orava, mas Jesus orava muito. Jesus orava muito. E um clamor precisa surgir do nosso coração, meus irmãos. A nossa falta de clamor pode denunciar um pecado do nosso coração. Se você não tem clamado por coisas espirituais, talvez você só está olhando para si mesmo. Porque é doido clamar por coisas que são difíceis de enxergarmos. Sabe, é o problema de você andar com um avivalista. Eu conheci um avivalista. O pastor João Brito é um avivalista, meus irmãos. E é um desafio andar com ele. Sabe por quê? Porque ele sempre vai te puxar para um lugar meio nada a ver. E orar por umas coisas nada a ver também. Só que como isso edificou a minha fé? A gente ia fazer visita na casa de 2 irmãos cadeirantes. Um apartamento, 40 metros quadrados. Pastor João enchia um ônibus com 40 e mandava a gente lá. Nem dava para entrar. Eu ficava assim, o que esse homem está me fazendo, né? Passar. Olha só, fizeram uma imagem. Parabéns. Muito obrigado. Mas há um clamor espiritual quando a gente ora por salvação. Um clamor espiritual é por avivamento. E uma das boas maneiras de entendermos se estamos realmente clamando é o tempo que nós gastamos clamando por aquilo. Talvez você chegue à conclusão que você nunca clamou por algo na sua vida, verdadeiramente. Porque o clamor, ele vai além do tempo. Igual eu falei, é uma intensidade. Força é aplicada daquilo que está no nosso coração. O clamor por almas. O clamor por salvação nesse bairro. O clamor por um parente. Será que é um clamor espiritual nos seus lábios? Ou você tem confundido o clamor com aflição na alma? E é muito interessante que Sansão ali faz um memorial do socorro e a intervenção divina. E é tão sobrenatural que ele ganha esse nome, em Acoré. É o nome da nossa fonte aqui na igreja. O pastor Calixto, depois que eu tive essa palavra,
eu estudei ela durante a semana, eu tive a oportunidade de dar devocional aqui na igreja de terça-feira. E eu nem imaginava que eu estava batizando uma fonte. Para mim, eu só estava... E graças a Deus o pastor fez ali o nome. Mas esse memorial, desse socorro divino, ele nos grita, o Senhor fala, o Senhor intervém, o sobrenatural de Deus existe. E sabe, meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre águas e fluir. Apocalipse 22:1 vai dizer, fala sobre um rio, o rio da água da vida, clara como um cristal, que ela procedia do trono de Deus e o Cordeiro. João 7, 38 e 39 vai dizer assim, e Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, referindo-se ao Espírito. Ezequiel 47 descreve uma visão do rio que flui do templo, trazendo vida, cura por onde ela passa. Isaías 41:18, Deus promete abrir rios e fontes em lugares áridos, transformando o deserto em um lugar de abundância. As intervenções divinas surgem memoriais. E esses memoriais servem para a gente alimentar a nossa fé. E a gente se acostuma, meus irmãos, com o sobrenatural. Sobrenatural, não é verdade? Parece que a gente vai vivendo, às vezes, e aquilo se torna comum. E quando a gente para e reflete nas coisas que Deus fez, os grandes feitos dele, há tanto a agradecer. Mas a gente agradece porque ali é um memorial. Essa semana fiz 4 anos de casado. E glória a Deus, quinta-feira, obrigado, meus irmãos, que nos deram um convite do Batel Grill. Fui muito feliz lá. E sabe, meus irmãos, nesses 4 anos de casado, eu e a Ju, a gente já morou em 4 casas diferentes. A gente já morou em 2 estados do Brasil. E às vezes eu fico assim, Senhor, para que tudo isso? Só em 4 anos? E sabe, em todos eles a gente viveu coisas sobrenaturais. Quando a gente estava saindo daqui de Curitiba para ir para o Rio Grande, a nossa casa ali, a gente ganhou quase tudo no casamento, meus irmãos. E a gente entendeu que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. A gente doou quase tudo que a gente tinha. Lá era 220, então assim, eu não tinha dinheiro para comprar transformador mesmo, então doei. Quando chegamos lá, a igreja, graciosamente, nos abençoou com um monte de coisa. Quase tudo que a gente tinha aqui, a gente ganhou lá. Na hora de ir embora, voltar para cá, a gente falou, de graça a gente recebeu, de graça a gente dá. Tinha uma menina que tinha acabado de construir, de realizar o sonho de comprar a casa própria dela. A casa só tinha uma casa e um sonho, mais nada. E a cama dela. Não tinha muita coisa, não. O chão estava até batido, né? E a menina foi feliz. A gente doou, e o pessoal ia lá em casa, pegava as coisas, quem quer isso? Pega, vai, seja feliz, vai no PEX. Quando chegamos aqui, a igreja, de prontidão, até, meus irmãos, a geladeira que eu vendi para a irmã, eu tinha uma geladeira aqui que era meu xodó, meus irmãos. Minha casa não tinha muito luxo, mas eu gostava muito da minha geladeira. Era tipo assim, todo dia eu passava pano na minha geladeira inox. Falei, que geladeira bonita. Vendi a geladeira e eu ganhei a mesma geladeira da irmã. Glória a Deus, está lá, bonita. Brincadeiras à parte, não vamos nos acostumar com o sobrenatural de Deus. Vamos dar sempre graças a Ele. E que nós encontremos essas fontes. Essa fonte não é literal. Não é você sair do apelo. O apelo não vai ser lá no jardim. Mas há um lugar de clamor que é só para aquele que caminha em intimidade. Só aquele que caminha numa outra dimensão. Deus não chama super-heróis para os seus grandes feitos. Ele chama homens e mulheres que dependem dele
na execução e no renovo. Feitos dos passados deve regar e alimentar a nossa fé, mas não são garantias de um bom final. Porque se a fonte não surgisse ali, Sansão teria morrido. Mas mais do que isso, o sobrenatural da nossa história não garante um final de vitória. Se você conhece bem a história de Sansão, Sansão quebra seu voto, perde a sua força, teve seus olhos furados, seu cabelo cortado, foi ridicularizado, e Sansão envergonhou o nome do nosso Deus. Ou seja, não é porque estamos vivendo numa zona de sobrenatural que é garantia de sucesso no final. Talvez se Sansão, da memorial que ele fez, ele tivesse voltado mais vezes ao Enhacoré, ele não teria feito o que ele fez. Quando abrimos brecha e damos espaço para o inimigo, somos enfraquecidos. E às vezes, podendo custar tudo que nós temos. Se você não tem esse lugar de clamor, esse lugar de intimidade ainda estabelecido, ele pode ser o seu quarto. Esse lugar de você conhecer Deus. Esse lugar de contemplação. Esse lugar que quando você volta, o teu coração vai para o lugar. É muito legal quando a gente vai vendo as coisas no Senhor, mas a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou.